Vamos para mais uma explicação, versículo por versículo, de Mateus capítulo 4, versículo 17, que nos diz: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí eis a pergunta, por que Mateus ele escreve essas palavras, ou este versículo? Primeiro, Mateus está escrevendo para marcar aqui o início do ministério público de Jesus, após aqui a prisão do seu primo João e a mudança aqui de Jesus para Cafarnaum, onde vemos isso nos versículos 12 ao 16. E esse versículo aqui, 17, ele mostra o ponto de partida da missão de Jesus, que é a primeira declaração pública registrada de Jesus sobre a sua mensagem central e sobre o conteúdo qual ele provou, que pregaria, que era exatamente a confirmação da mesma mensagem de João Batista. E segundo esse versículo, Mateus escreve como uma mensagem aqui central, que é exatamente o arrependimento, que é o princípio do verdadeiro evangelho. Pois Jesus ele começa aqui pedindo para que o povo ele venha se arrepender, assim como João, para os que querem fazer ali parte do reino de Deus. E a palavra aqui, o arrependimento, significa uma mudança de direção de vida, abandonar o pecado e voltar-se totalmente para Deus. E é exatamente a preparação aqui espiritual para receber o reino dos céus no coração humano. Então, esse terceiro aqui, esse versículo foi escrito, Mateus escreve ele para dar aqui uma introdução do reino dos céus, onde Mateus ele destaca a expressão aqui reino dos céus em vez de reino de Deus, usando aqui essa expressão reino de Deus, ele é usado ali em Marcos e em Lucas, mas aqui em Mateus ele mostra aqui a soberania e o plano divino de Deus. Então Mateus ele anuncia que algo novo e transformador está chegando. E não é aqui apenas regras, mas é um governo espiritual, que é exatamente o governo de Deus no coração do ser humano. E a presença de Deus entre o seu povo. E quarto aqui, esse versículo foi escrito, a intenção de Mateus é escrever isso para mostrar que Jesus ele inicia aqui o seu ministério com um chamado à ação moral e espiritual, para conectar aqui a pregação de Jesus à missão de João Batista, onde João pregava o mesmo conteúdo, que era arrependimento também. E as mensagens de ambos, elas certificam-se, se conectam. E aqui é preparar o leitor para entender aqui o ensino a respeito dos milagres e também da autoridade de Jesus. Então, resumindo aqui esse versículo 17, Mateus escreve para marcar aqui o início do ministério de Jesus, mostrando que a sua mensagem é uma mensagem central de arrependimento e preparação para a entrada no reino dos céus, cumprindo aqui a promessa de Deus e iniciando aqui uma transformação espiritual de seguidores de Deus. E vamos aqui analisar, vamos revisar esse versículo, quando começa iniciando a expressão desde então. Então essa expressão indica o início formal do ministério público de Jesus, logo após o seu batismo e a tentação ali no deserto, descrita em Mateus capítulo 3 ao capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Então, esse capítulo ele conecta os eventos anteriores, que são o batismo, a tentação e a decisão de iniciar aqui a pregação ali nas margens do Mar da Galileia. O significado é que Jesus agora ele entra aqui ativamente na sua missão de salvar e transformar
a vida dos pecadores. E o versículo continua dizendo, Jesus começou a pregar. Então o termo aqui pregar é no grego kelivon e kerion, que significa anunciar ou proclamar com autoridade. Então é essa a forma que Jesus vem pregando com autoridade, diferente dos líderes judeus. Então Jesus não apenas ensina ou aconselha, mas ele declara aqui uma mensagem com poder divino, onde o significado é que Jesus ele inaugura aqui o seu ministério com uma mensagem urgente e universal de que todos precisam ouvir. E o versículo continua usando a expressão arrependei-vos. A palavra aqui arrepender aqui significa metanoia, que significa mudança, mudar a mente, o coração e a direção da vida. Não é apenas sentir remorso, mas é voltar-se de forma ativa do pecado totalmente para Deus com renúncia e uma entrega total. E o significado é que o primeiro passo para entrar nesse reino dos céus é uma transformação interior de forma genuína. E o versículo continua dizendo, porque é chegado o reino dos céus. Então a expressão aqui, reino dos céus, é a sabedoria e o governo de Deus, né, em ação na vida do ser humano. E Jesus anuncia que o reino está presente com ele, né, na sua vinda, não apenas como uma promessa futura, mas como uma realidade que começa aqui e agora, né, nessa vida, e que vai dar progredimento a esse reino com a vinda de Jesus e seguindo assim eternamente. Pois é um chamado aqui, onde o reino exige aqui uma mudança radical de prontidão e participação. Então, significado aqui é exatamente a chegada do reino, que implica que Deus está revelando aqui o seu poder e a sua autoridade através de Jesus Cristo, oferecendo aqui salvação, justiça e reconciliação com Deus. Então, no contexto aqui espiritual mais profundo, Mateus está ligando aqui esse versículo 17 e a profecia de João Batista, ali descrita em Mateus capítulo 3, versículo 2, mas aqui nesse versículo 17 é onde Jesus ele retoma aqui e expande a sua mensagem. Então, o ministério de Jesus ele é marcado com urgência, né, convidando a convenção e pela realização das promessas de Deus. Então, o reino dos céus não é apenas futuro, mas marca aqui e agora, né? Inicia aqui e agora, onde começa aqui a se manifestar na vida daqueles que se arrependem de verdade, de maneira genuína, e seguem a Jesus. Então, a mensagem central aqui desse versículo 17 é que Jesus ele inicia oficialmente o seu ministério público, e o arrependimento aqui ele é essencial para experimentar esse reino de Deus. E o reino dos céus já chegou aqui com a vinda ou a chegada do Messias, que é o Cristo, e todos estão aqui convocados a participar desse reino, desde que queiram participar. Então, o resumo aqui, ele é uma frase resumindo, terminando, fechando esse versículo 17, é mais ou menos como Jesus ele começou aqui seu ministério proclamando a necessidade de transformação interior, pois o reino de Deus está se manifestando entre os homens através da sua presença. Então, espero que você goste e compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso e que Deus nos abençoe.